Muito obrigada. Muito obrigada por esta brilhante conferência a que nós já estamos habituados, com uma imensa clareza, com um imenso sentido de comunicação. Não vou resumir o que aconteceu e o que foi dito, porque, é claro, foi resumido também no final, três atos mais um. No terceiro ato, um triângulo a ser reconfigurado, ressignificado e finalmente uma chamada de atenção para as universidades, para não dizer um puxãozinho de orelhas, para as universidades, para pensarmos um pouco no caminho que seguimos em termos da produção do conhecimento, que é efetivamente o trabalhar o conhecimento, não é? Como foi dito. Nós temos agora um momento de debate para questões, conversa com o professor António Nóvoa. Vamos sugerir 3 perguntas e depois há um tempo de resposta e depois voltamos outra vez a uma rodada, se quisermos dizer assim, de questões. Portanto, estamos abertos à vossa pergunta. Eu não sei se há microfone. Certo. Portanto, quem quiser fazer questões... Não deve estar ligado o micro. Sou Eugênio Oliveira, professor emérito da Universidade do Porto. Muitíssimo obrigado, professor Sampaio da Nóvoa, pela iluminada apresentação que nos fez. Não poderei estar mais de acordo com o essencial do que nos apresentou e, sobretudo, a necessidade de manter a liberdade e aquilo que é associado, no nosso caso, à liberdade, que é o sentido crítico. Isso que é o mais fundamental de toda a aprendizagem, diria eu. E pondo em prática neste momento, eu vou falar apenas muito brevemente 3 pontos, os quais gostaria que me dissesse alguma coisa, se achar por bem, da sua apresentação. Eu retirei primeiro que, segundo o seu entender, esta pandemia é que foi, digamos, a propulsora de uma grande alteração nos métodos possíveis de ensino e da nossa interatividade. E eu acho que a pandemia, per si, era incapaz de fazer tal coisa. Se, antes disso, durante dezenas e dezenas de anos, a tecnologia não se tivesse realmente desenvolvido, muitas vezes com a incompreensão de muitas outras pessoas, e que fizesse propostas que pudessem finalmente, com grandes imperfeições, ser postas em prática e ser postas ao serviço da sociedade quando ela necessitou. E eu falo do que sei, porque 40 anos a lutar por desenvolver sistemas capazes de estarem em efetividade quando realmente foi mais necessário. Queria a sua reflexão durante isto. O segundo ponto é, eu não sei se a escola pública é mais pública quando os estudantes vêm às faculdades, às escolas, aos edifícios, ou quando estão numa interatividade plena, quase ilimitada, com centenas ou dezenas de outros intervenientes com os quais trocam conhecimentos a toda a hora, em todo momento e sobre tudo, ou quase tudo, digamos assim. Além de que o ensino presencial, obviamente, tem algo de insubstituível, não ponho a mínima dúvida, mas também traz outros problemas, como, enfim, já não falar bullying e abusos, etc., porque isso também se pode passar no outro caso. Mas não me parece que seja mais pública num caso que no outro. Finalmente, peço desculpa de me estar a alargar, também estou muito de acordo que a aprendizagem enciclopédica já foi, não é? Isso não interessa.
No entanto, tenho as minhas dúvidas que aquilo a que chamou a gramática do conhecimento seja possível ser transmitida assim em esqueleto, sem que não haja também um esforço grande de aprendizagem em profundidade de certas matérias. Não teme que, se isso não acontecer, nós vamos passar a formar especialistas em generalidades? Muito obrigado. Muito obrigada. Tem aqui embaixo, não sei se também tem em cima, se fosse possível iluminar um pouquinho a sala, penso que para nós era melhor, víamos melhor, não? Boa tarde, eu sou Lília Silva e sou diretora do agrupamento de escolas número 1 de Gondomar. Antes de mais, queria agradecer profundamente ao professor António Sampaio da Nova pela brilhante intervenção, excepcional a forma como olhou e nos ajuda a tentar inventar de novo a escola. É absolutamente brilhante, espetacular. Sr. Professor, gostaria muito, porque é efetivamente uma questão com a qual nós na escola nos debatemos, a preocupação que temos é renovar o pessoal docente, renovar a escola. Como é que nós conseguimos inventar novas estratégias para trazer para a escola novos talentos que nos ajudem a inventar de novo a escola? Gostaria também, de certeza, de o ouvir a este propósito. Muito obrigada. Obrigada. Aqui embaixo. Sim. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor António Sampaio da Nova, a professora Amélia Lopes. Eu sou Jurema Gando, sou angolana e sou estudante na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. Eu hoje troquei a minha aula de propósito para ouvir pessoalmente o doutor Antônio Novoa, porque não faz 3, 4 dias que eu terminei de ler o livro e hoje pareceu que estava a ler o livro, como disse no início, uma palavra vale mais do que 1000 imagens. Então eu tive várias imagens de letras no livro, mas eu preferi ouvir as palavras de quem escreveu o livro e estar um bocadinho mais esclarecida. E realmente fiquei muito esclarecida, brindada, acima de tudo, com a apresentação que o doutor fez. E queria muito que o doutor Antônio Sampaio de Nova, na última parte da sua abordagem, tocou em um aspecto super importante e pelo qual eu também tenho me rebatido, que é a questão da valorização das experiências. Eu sou de um contexto que muito bebe do contexto educativo português, mas contextos totalmente diferentes. Nós temos escolas diferentes, nós temos professores diferentes, nós pensamos a formação de professores também diferente, mas o que tem acontecido são constantes cooperações, não é? O que muitos autores vão chamar de importação de políticas, principalmente para a formação de professores, mas que não correspondem àquela realidade para a qual são importadas. Então, eu queria ouvir do doutor, como pessoa que tem acompanhado e contribuído para que o debate em torno, por exemplo, dessa importação de políticas aconteça, como nos aconselharia, enquanto outros contextos, a olhar para essa tendência da mudança da escola, de inventar a escola de novo. Como é que nós, que ainda não nos enquadramos na escola dos 150 anos atrás, ainda estamos assim um bocadinho, não muito enquadrados, e como é que já temos, agora estamos com temos que inventar a escola? Será que vamos acompanhar ao ritmo, ou então ficamos com aquela de 150 anos atrás? Organizar um bocadinho e depois dar um passo para então acompanhar essa invenção nova da escola. Muito obrigada e boa tarde. Muito bem, penso que nós temos 3 questões. Está certo.
é um caso especial. Vamos ouvir aqui mais esta questão. Peço desculpa, eu estava primeiro. Peço um bocadinho de encontro ao que se foi dizendo, que é, eu penso que a definição de escola pode ser mesmo, ou pode fazer parte da definição de escola, o inventar de novo. A minha questão é que, quando se diz que vai inventar a partir do muito que já se faz e que já se fez, eu penso que nestes 48 anos de liberdade já se fez muito em termos de educação. Já há muitos professores que saíram do espaço da sala, já há muitas pessoas que saíram da escola e foram para a rua, foram para os museus, organizaram visitas de estudo, etc, etc. Já houve trabalho de experiência científica, e sei aqui mais com a Carlinda. E, portanto, a minha questão é, porque é que chegamos ao fim destes 48 anos de liberdade, em que podemos fazer coisas, e que vamos fazer agora mais certamente, digo eu, com a municipalização, etc., e em que cada escola tem a sua realidade e as suas necessidades e tem que se adaptar a elas. Porque é que chegamos ao fim de 48 anos e ainda não avançamos tanto como desejamos? Porque é que há sempre coisas a emperrar este avanço tão necessário da escola? Então, E também então junto uma questão. ainda é quinta, já estamos a ultrapassar, é transbordante agora, estamos na escola transbordante. Vá lá. Bem, e eu, é claro que vou dar os parabéns porque durante este tempo em que eu estive calada, a minha cabeça esteve num turbilhão e, portanto, uma vez mais, excelente, excelente. Houve aqui dita palavra espetacular por ter... como é que um discurso fundado nas palavras consegue suscitar em cada um e cada uma de nós tanta reflexão. E a questão que eu tenho é a seguinte: vou pegar naquela ideia, uma escola criada no modelo do século XIX, com profissionais, professores e professoras. Eu não ouvi a palavra professora. E professoras do século XX não são... têm de se mudar para educar crianças e jovens do século XXI. E, de facto, os contactos que eu tenho tido com as escolas têm mostrado que os professores fazem muito, têm efeito imenso. E quando eu falo professores, falo todos os agentes educativos dentro do espaço escolar. Apesar disto, como também sinto que as políticas muitas vezes empurram, obrigam a retroceder e às vezes funcionam como um empurrão. Em síntese, e isto não é uma pergunta provocatória, como podem as políticas contribuir para o inventar de nova escola? Ou, pelo contrário, como podem as políticas fazer com que as tecnologias digitais correspondam a um retroceder da escola, onde a dimensão humana que aqui esteve tão presente é abandonada. Muito obrigada. Vamos então passar a palavra ao professor António Nova. Posso voltar aí para ali? Isso. Sim, Tenho que com apagar certeza. esta coisa daqui deste lado. Exatamente. Desculpa, Amélia, mas eu, para falar, preciso estar em pé, pá, é uma complicação, não é? Eu não consigo falar sentado, é uma coisa estranhíssima. Parece que as palavras não saem, pá. Não é? Isto são muitas coisas muito interessantes. A ideia é terminarmos aqui o debate, eu dou uma resposta muito mais longa. Eu penso que era interessante fazermos outra. É? Imagino, Ok. eu estou a ver que há outras pessoas a quererem fazer perguntas. Está bem. Então eu vou tentar dar respostas um bocadinho mais curtas, mas é Isso, difícil, obrigada. porque as questões são muito interessantes. Mas eu vou tentar resumir um bocadinho o que for capaz, não é? Em relação às primeiras três questões, não é, que nos levariam longíssimo, o que eu lhe posso dizer é que quando nós estamos a ouvir uma pergunta, estamos a tentar perceber quais são os pressupostos dessa pergunta, não é? E grande parte dos pressupostos que estão na sua pergunta são pressupostos que eu partilho. E, portanto, eu senti uma
uma grande afinidade na maneira de colocar as questões, não é? E eu teria tendência a colocá-las da mesma maneira, não é? E é verdade que há muitas coisas, os historiadores da educação, há uma frase absolutamente extraordinária na história da educação, que foi escrita por um senhor chamado François Furet, na verdade um texto de François Furet e de Jacques Souzouf, quando eles explicavam a alfabetização no século XVI e a alfabetização nos países protestantes, não é? A alfabetização começa nos países protestantes. E eles utilizam esta frase, que eu acho uma frase extraordinária, eles dizem Gutenberg tornou possível o que o Lutero tinha tornado necessário, não é? Portanto, o Lutero, na sua dinâmica, tinha tornado necessário uma dinâmica de alfabetização, mas ela só foi possível por causa da imprensa, não é? E do Gutenberg e da invenção do Gutenberg. Portanto, há muitas coisas que são necessárias, mas que só se tornam possíveis porque houve investimentos ao longo de décadas, ao longo de séculos, que tornaram isso possível, e julgo que era isso que dizia na sua primeira questão e com o qual eu estou de acordo. Um dos debates mais difíceis é esta questão do público, não é? Porque quando nós dizemos público, nós estamos a pensar, nós muitas vezes associamos isto à ideia de escola pública, não é? E para mim o que me interessa aqui no domínio do público é a abertura, não é tanto a questão se é pública, se é estatal, se não é estatal, é um lugar onde estão todas as crianças, independentemente das suas origens, independentemente de onde é que vêm, e tanto onde não há um retraimento das crianças por origens familiares ou sociais ou étnicas ou outras quaisquer. O que me interessa aqui no público é esse lugar e essa dimensão. E há, na verdade, no que diz, na interatividade, muita dessa dimensão pública. Mas há um problema em relação a isso, se ficarmos só por isso, que é o último livro do António Damasio. O último livro do António Damasio, que num certo sentido é o livro da sua vida, porque ele acabou de dizer numa entrevista que é o que tem feito na vida e eu quero continuar a fazer na vida, tem este título de Saber e Sentir. Isto é, não é possível saber sem sentirmos, não é possível pensamento sem sentimento. Estas duas atividades estão juntas. E a dimensão do sentir implica uma dimensão relacional que pode estar na internet, certamente, que pode estar num encontro à distância, mas que não substitui a dimensão das emoções, que muitas vezes estão apenas na dimensão presencial. Portanto, é preciso articular isto com inteligência e creio que nós, o pior que podemos fazer é ir para algum tipo de fundamentalismos, não é? É tudo para o digital, ou é tudo contra o digital, ou discurso assim, ou discurso assado. O problema do digital não é um problema tecnológico. Quem está na área da educação, o problema digital é um problema pedagógico. Como é que é utilizado? Para quê? Com que objetivo? Com que sentido? Com que função? E, portanto, é esse debate que temos que fazer, não é? Finalmente, a última pergunta, eu não posso estar mais de acordo com o que diz, quer dizer, isto é, jamais estaria no meu espírito achar que essa gramática do conhecimento é uma gramática vazia ou é uma gramática esquelética, não é? Ela tem que estar baseada, no conhecimento e ela tem que ter essa fortíssima referência, mas ela tem que ter uma sensibilidade que, aliás, eu conto-vos apenas uma história, porque é a melhor maneira de conversar sobre isto, uma história que aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, felizmente já lá vão muitos anos, não é? Era um professor, estávamos ainda na ditadura, o mais extraordinário professor que eu tive era o professor de filosofia, na altura do meu 6º ano dos liceus, não é? E eu, na altura, na minha ingenuidade adolescente, achava que queria ser um grande especialista do Kant, não é? Do Immanuel Kant, não é? E que lia as coisas do Kant, quer dizer, hoje olho para isso como uma coisa ridícula, não é? Mas lembro-me de fazer. E lembro-me que no 6º ano dos liceus não havia exames acho que eram no 5º e no 7º, mas o professor fazia um teste final, aquele professor de filosofia fazia um teste final. E no teste final, ele deu-nos 4 perguntas e explicou-nos que cada uma valia 5 valores, não é? E que tínhamos 1 hora para responder, era um teste de 1 hora. E uma das perguntas era sobre o Kant. E eu só respondia à pergunta do Kant. Só respondia à pergunta do Kant.
E no meu atrevimento dos meus 15 anos, pus uma nota de rodapé ao professor a dizer: "Sr. professor, só me deu 1 hora para responder ao canto e ainda queria que eu respondesse às outras 3. Era o que mais faltava, não é?" Claro que a história era conhecida a todos os colegas da turma, não é? E todos estavam com muita curiosidade de saber que nota é que o professor me ia dar. Na melhor das hipóteses, eu teria 5 valores, imaginando que eu teria respondido perfeitamente à resposta do canto, não é? À pergunta do canto. Lembro-me, não sei que nota é que o professor me deu, não me lembro muito bem, mas sei que me deu uma das melhores notas da turma, talvez a melhor, não é? E o professor na altura tratava-nos por senhores, nós temos 15 anos, não é? E os meus colegas ficaram todos muito agitados. Não é possível, mas o Nova só respondeu uma, como é que lhe dá essa nota e tal. E eu lembro-me, parece que o estou a ver a dizer isso hoje. O senhor chamava-se Luís Ardisson Pereira, professor absolutamente extraordinário, não é? Parece que o estou a ver hoje a dizer: tenham calma, os senhores tenham calma. O senhor Nova soube responder à do canto, também sabia responder às outras, não se preocupem, não é? E o que ele estava a dizer era isto que eu estava a tentar dizer também. Quer dizer, é exatamente isto que eu estou a tentar dizer. Quer dizer, isto é, ele adquiriu, quer dizer, esta gramática, enfim, eu julgo que entende a minha resposta, mas para lhe dizer que partilho muito enfim, da maneira como colocou as suas questões. O problema da renovação do pessoal docente é uma questão absolutamente crucial. É crucial na universidade, como é crucial no ensino básico e secundário. Eu acho que aqui há uns anos, já lá vão uns anos, cometeu uma coisa, se criou uma coisa muito grave, para não lhe chamar outra coisa, não é? Que foi dizer esta coisa: não, temos professores a mais, há professores a mais, que ninguém vá para a formação de professores, que ninguém escolha essa profissão, durante anos e anos e anos. Se vocês lerem, não é? O que foi a opinião publicada, o que foram até certas políticas educativas, isso foi um massacre durante anos e anos, não é? E, na verdade, houve um total afastar desses jovens da profissão docente, com as mais variadas razões. E agora estamos aflitos porque, de repente, precisa renovar o pessoal docente, não temos professores formados, etc. E obviamente que esta é uma dimensão absolutamente central. Quer dizer, isto é, nós precisamos de atrair para a profissão docente, não é? Estes jovens, e precisamos de fazer um esforço coletivo nesse sentido de valorização da profissão. Como precisamos, foi uma palavra que eu não disse aqui muito, mas que eu vou precisar de dizer também numa outra resposta a uma outra pergunta, precisamos valorizar muito a dimensão de colaboração dentro das escolas e entre os professores. A profissão docente é ainda uma profissão muito individualizada. E porquê? Porque a estrutura da sala de aula é uma estrutura que empurra para aí, empurra para um trabalho mais individualizado. Eu, para dar a minha aula numa sala de aula a 30 meninos, não preciso colaborar com ninguém. Mas nos novos ambientes educativos de que eu falo, aí já é preciso a colaboração. Aí já é preciso colaborar com o outro. E há aqui uma mudança da matriz identitária da profissão que tem a ver com uma mudança na própria organização da escola. E por isso é que a ideia de colaboração não pode ser vista como uma coisa forçada, como uma coisa que é um aborrecimento, mais uma chatice, mais uma coisa que eu tenho que fazer, mas ela tem que fazer parte de uma outra dinâmica da organização do trabalho. Se ela não fizer parte de uma outra dinâmica da organização do trabalho, ela é vista como uma coisa um bocadinho artificial, um bocadinho desnecessária, um bocadinho sem grande interesse, não é? O tema de valorizar as experiências é, a meu ver, um tema central. Aliás, a pessoa que perguntou disse várias coisas, que foram várias coisas que estiveram muito presentes no debate sobre o relatório sobre os futuros da educação, não é? Muita gente dizia: sim, mas em África, na América do Sul e muitos países da Ásia ainda não há escola para todos, há 250 milhões de crianças fora da escola, metade das crianças que acabam a escola, cerca de 800 milhões de alunos não aprendem nada na escola, saem da escola sem nenhuma aprendizagem, e portanto nós temos é que cumprir a tal escola da Torre Eiffel, a tal escola do século XIX, que ainda está por cumprir. É um ponto de vista.
é um ponto de vista de dizer que temos que ainda cumprir historicamente essa promessa histórica. Mas o que eu acho é que nós não conseguiremos cumprir essa promessa histórica se ao mesmo tempo não inventarmos nova escola e não inventarmos a escola noutros moldes, não é? E o facto de ao fim de décadas e décadas e décadas não termos conseguido ainda que 250 milhões de crianças fossem à escola é porque se calhar este modelo de escola não é o modelo de escola que pode integrar este tipo de crianças. E precisamos de pensar a escola noutras perspectivas e pensar em escola noutras perspectivas. Isso é um ponto que me permite, aliás, que eu tinha aqui com uma anotação e que não fiz, justamente sair da escola normal e do modelo normal e do modelo uniformizado para a ideia da diferença. Nós temos de escolas diferentes, de experiências diferentes, de projetos diferentes, de coisas diferentes. O que é verdade para a escola é verdade para a universidade. Num certo sentido, as universidades são todas muito parecidas umas com as outras, são todas muito iguais umas às outras. Em Portugal, as universidades são muito parecidas, para o bem e para o mal, não é? Ora, é preciso valorizar as experiências, é valorizar essa diversidade de que falava, não é? E a capacidade de termos projetos diferentes, dinâmicas diferentes e que isso seja uma forma de valorização e não propriamente a ideia dessa importação de que falou e que esteve, na verdade, muito presente no imaginário das políticas educativas durante muitas décadas e que, num certo sentido, está também presente no imaginário do PISA, no imaginário das classificações internacionais. Está um bocadinho o imaginário de que temos que importar ou imitar aqueles países que estão no primeiro, no segundo e no terceiro lugar e que é daí que vamos encontrar as soluções. A minha resposta é, não é daí que vamos encontrar as soluções. As soluções vão ser encontradas através de lógicas de inspiração mútua, de conhecimento do que se faz, mas de valorização do que já existe em muitos lugares e em muitas regiões e dessa dinâmica de diferença. Eu acho que a palavra liberdade é talvez a minha primeira palavra, aquela que eu digo mais vezes. Provavelmente a segunda palavra que eu digo mais vezes é a palavra diferença, não é? Ou a palavra diversidade. Escolas diferentes, universidades diferentes, projetos diferentes, professores diferentes dentro das escolas, professores diferentes dentro das universidades. A mim espanta-me imenso. E espanta-me imenso, porque estive agora há muitos anos que não estava num concurso e estive num concurso para professor agora outra vez. Que a gente avalia os professores todos da mesma maneira, não é? Porque é que os professores não vão de ser diferentes? Porque é que eles não vão de ter dinâmicas diferentes de organização do seu trabalho? Porque é que eles não vão de ser diferentes até ao longo da sua vida? Porque é que um professor tem que ser avaliado da mesma maneira aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos? Houve momentos na minha vida em que só me apeteceu dedicar-me ao ensino. Houve momentos na minha vida em que só me apeteceu dedicar à investigação. Houve momentos na minha vida em que quis, sobretudo, trabalhar nas pós-graduações e nos doutoramentos. Houve momentos na minha vida em que só quis trabalhar, foi nos primeiros anos. Porquê é que nós não somos capazes de acolher essa diferença de perfis, de diversidades entre cada um de nós e até entre nós ao longo da nossa carreira e do nosso funcionamento? Portanto, a palavra liberdade é a primeira que me ouvem dizer, a palavra diferença é certamente a segunda que me ouvem dizer com mais frequência. Não é? O tema de haver muita coisa e de haver muitas coisas que se fizeram, e quem diz em Portugal e diz no estrangeiro, faz-me lembrar uma metáfora que eu utilizei em alguns textos, que eu hoje por acaso não utilizei, falei de transformação, mas não utilizei a metáfora, que é a metáfora da metamorfose da escola, da mudança da forma da escola. E essa metáfora da metamorfose, eu fui buscar lá um texto do Edgar Morin, um filósofo, de facto, um homem. Eu tive com ele, agora há 5 ou 6 meses, quando ele celebrou os 100 anos, não é? Estivemos com ele em Paris a ter uma conversa, meia dúzia de pessoas. De facto, é impressionante como é que com 100 anos aquela cabeça continua a funcionar da maneira que funciona, não é? O Edgar Morin tinha escrito um texto sobre as questões climáticas. Creio que em 2010, no jornal Le Monde, já lá vão 12 anos, em que ele dizia que a situação do clima era muito grave, que as alterações climáticas eram muito graves e que era preciso uma metamorfose, era preciso uma mudança na maneira como nós nos relacionávamos
com a Terra, com o planeta Terra, etc, etc. E eu utilizei essa metáfora depois para a escola. Mas ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, o provável é que este planeta não tenha solução e que nós estejamos a caminhar no sentido de um declínio e de uma catástrofe, não é? Isto é o provável, dizer. O improvável, mas possível, é que haja uma metamorfose, não é? E ele dizia que preferia a palavra metamorfose à palavra revolução, por razões que ele explicava nesse texto. É que haja uma metamorfose. E se vier de algum lugar, essa metamorfose vai vir de muitas coisas que já existem no mundo, muitas experiências na agricultura, na indústria, na maneira de organização das cidades, nos transportes, na produção de energia. Há muita coisa no mundo que já existe. Se houver um processo de metamorfose, vai surgir dessas experiências e da capacidade de lhe darmos uma outra dinâmica e uma outra dimensão. Mas dizia ele, e que é nesse sentido que eu quero aproveitar este texto do Edgar Morin no Le Monde, dizia ele, estas experiências todas são muito interessantes, mas ainda não se constituem em movimento. Isto é, elas ainda são fragmentadas, elas ainda estão isoladas, elas não conseguiram ainda construir-se num movimento que de algum modo arrastasse uma outra relação com a Terra, uma relação com o planeta, etc. E o que eu sinto em relação à escola, quando vejo os milhares e milhares de experiências que tivemos a oportunidade de conhecer na redação deste relatório, é que elas são extraordinárias, muitas delas são extraordinárias, mas que elas não deram origem ainda a um movimento, como foi o movimento de construção da escola no tempo da Torre Eiffel. No tempo da Torre Eiffel, em 2 ou 3 décadas, esta consolidação deste modelo escolar constitui-se com uma força que é uma força mundial. E ele é tão forte que ele se difunde mundialmente. Ele, de algum modo, em poucos anos, em 2, 3, 4 décadas, ele difunde-se em todo o mundo. Ele construiu-se como um movimento, não é? Começou por coisas pequenas e construiu-se. É essa construção como movimento a que nós ainda não temos na área da educação. Temos muita coisa boa, muita coisa interessante, muitas experiências, mas ainda não se constituiu como um movimento mais forte e mais sistemático. Sobre a questão da Carlinda, eu vou dizer uma coisa, e imagino que não haja jornalistas na sala, não é? Mas também se houver também não faz mal. Não é? Eu estou numa fase da minha vida, se calhar não devia, mas cada um tem direito a ter as fases da sua vida que quer e que, pronto, eu também tenho a minha, não é? Em que acredito cada vez menos, mas cada vez menos, não é? Em reformas educativas, em reformas curriculares, em reformas legislativas, em legislação, em coisas, digamos, acredito cada vez menos, não é? E, portanto, eu acredito que o melhor que as políticas podem fazer é criar as condições para que esta diversidade possa ter lugar. É ajudar a que as coisas que já existem ou que ainda não existem possam acontecer. E, portanto, criar as condições na maneira como lidam com as universidades, na maneira como lidam com as escolas, na maneira como lidam com os professores, para que estas coisas possam surgir. E, portanto, retirar essas cargas, essas camisas de forças que tantas vezes nos impedem de fazer coisas, tantas vezes nos impedem de fazer o que queremos fazer, não é? E creio que, no fundo, uma política educativa nos diversos planos que tenha essa perspectiva, não é? De ajudar, de consolidar, de estimular, etc. E depois avaliar, obviamente, uma política educativa não pode deixar de avaliar o que se faz e de tentar recomeçar, é, a meu ver, extraordinariamente, é o que é preciso hoje em dia, mais do que imaginar novas leis, novas reformas, novos enquadramentos, novas normas, novas não sei o quê, que têm muitas vezes um efeito, a meu ver, muitas vezes tem um efeito que pode ser um efeito relativamente perverso. Mas isto que eu digo para as políticas, eu diria para as políticas em todos os planos, para as políticas no sentido do governo, mas para as políticas também dentro das instituições, eu julgo que nós precisamos de criar esses quadros de maior, eu
eu lembro-me sempre, há uma coisa pronto, quem gosta da liberdade gosta muito desta história, não é? Que é uma instituição que certamente é uma instituição de referência para vocês aqui na FEUP, que é a Caltech, não é? E eu lembro-me do presidente da Caltech, uma entrevista que ele deu aqui já na altura, talvez há uns 10 anos, e que eles perguntavam, mas afinal qual é o segredo da Caltech, não é? Como é que a Caltech, sendo uma instituição, se tem para aí que 7.000 alunos, talvez, quer dizer, uma instituição relativamente pequena, não é? São a instituição que proporcionalmente tem o maior número de prémios Nobel do planeta, etc, etc. E ele dizia duas coisas muito interessantes, não é? E duas coisas das quais eu nunca me hei de esquecer nessa entrevista. Uma dizia, não, nós aqui somos muito pequenos. E como somos muito pequenos, como você deve calcular, eu não posso contratar um matemático. O que é que me adianta contratar um matemático para aqui? Eu tenho um corpo de investigadores e de professores, estão para aí uns 100, não é? Se eu for contratar 2 ou 3 matemáticos, já fico com muito pouca possibilidade de contratar outros, e esses outros matemáticos não têm nenhuma possibilidade, com departamentos gigantes, como existem no MIT ou noutros lugares, onde há dezenas ou centenas de matemáticos, eu não posso. Portanto, eu aqui só posso contratar pessoas que saibam de várias coisas. Preciso de pessoas que saibam de várias coisas, não é? Não posso contratar só uma pessoa que só saiba de matemática, ou só saiba de física, ou que seja aquilo que um psicólogo belga, não é, dos anos 30 chamava um SSS, não é? O SSS é o Spécialiste Spécialement Spécialisé, não é? Portanto, eu não posso contratar uma pessoa dessa, eu tenho que contratar pessoas que tenham uma maior... E, portanto, a gente aqui joga nas zonas da convergência, não é? Nas zonas das fronteiras, e é o jogarmos nessas zonas das fronteiras que nos permite muitas vezes fazer coisas que outros não fazem. E depois eu tenho um outro problema, dizia ele, tenho um outro problema, é que eu tenho muito poucos professores e investigadores. Portanto, eu quando recruto um professor ou investigador tenho que ter muito cuidado. Porque se eu recruto mal aquela criatura, pá, para mim é um drama. E portanto eu tenho que o recrutar com todo o cuidado. Com todo o cuidado. E portanto nós quando queremos uma pessoa, nós sabemos que pessoa é que queremos e vamos à procura dela no mundo. À procura dela no mundo. Não abrimos um edital e depois a gente escolhe o que é menos mau, etc, etc e tal, não é? Não, a gente vai à procura de uma pessoa que é aquela que a gente quer. E se demorarmos 2 anos para encontrar aquela pessoa, a gente demora 2 anos. Mas só o contratamos na altura em que estivermos certos que é mesmo aquela pessoa que a gente quer e que nós precisamos aqui para a Caltech. E dizia ele na brincadeira, não sei se é verdade o que ele diz ou não, mas história, se non è vera, è bene trovata, dizia ele, e no dia em que acabamos o recrutamento, eu chamo essa pessoa ao meu gabinete e digo-lhe assim, pá, deu-nos tanto trabalho contratar o senhor ou a senhora, não é? Pode ter sido uma senhora a ser contratada, deu-nos tanto trabalho contratar o senhor ou a senhora, pá, não é? Que agora nós, a única coisa que eu lhe quero dizer é que nós temos total confiança em si. Temos uma trabalheira enorme, temos total confiança. Portanto, a partir de hoje, o senhor ou a senhora, vocês fazem o que quiserem. Temos total confiança em vocês. Se querem dar aulas, dão. Se não querem dar aulas, não dão. Se querem fazer isto, fazem. Se querem fazer outra coisa, a gente tem total confiança. Nós tivemos o trabalho para os recrutar e agora é o tempo da confiança. E dizia ele com graça, pelos vistos, a confiança ainda tem resultados, não é? Ainda dá resultados. E eu acho que este gesto de uma certa liberdade, alguns dir-me-ão, pá, mas há tanta malta que depois não aparece, não faz, etc. Eu sei. Mas acho que os custos que pagamos para dar num controle absolutamente infernal de toda a gente, acabam por ser muito mais pesados e muito maiores do que os custos de haver 5% ou 10% ou 15% de pessoas que não vão cumprir, não é? E que não vão estar à altura desta confiança. Eu acredito genuinamente nesta altura que o melhor que podemos fazer, para responder à Carlinda, é apoiar estas experiências. Políticas educativas que sejam capazes de apoiar e de criar as condições para que elas aconteçam. Isto para mim é 1000 vezes mais importante do que qualquer lei. Né? Posso estar enganado. Vamos voltar a... Muito bem. Bom, vamos então a mais 2 ou 3 questões
para depois ouvirmos. Tu queres Firmino? Margarida também? Não? Isabel? Não se importa? Professor Firmino? Professora Margarida? Sim. Estou? Ok. Pensando na escola, no movimento que temos que criar de alguma forma, portanto, uma criatividade adaptativa da escola, faça tudo o que tem evoluído, e no sentido de conseguirmos uma maior liberdade, efetivamente, na organização dos diferentes modos pedagógicos, etc., acolhendo a diversidade de formas de construção de conhecimento, no sentido da maior liberdade. O que eu gostaria muito de lhe questionar é qual é o papel da avaliação no binómio ensino-aprendizagem. Isto é, vamos por uma tendência mais constrangedora dessa liberdade por força da necessidade de certificar que está ligada à universidade e, portanto, mais avaliação sumativa, mais controle, mais constrangimento para permitir essa liberdade, e eu não sei se isso vai permitir ou se vai constranger, ou, por outro lado, investir na autonomia, na responsabilidade, se calhar na coparticipação dos estudantes na sua própria avaliação. Portanto, estamos na linha da autoavaliação, da avaliação formativa, que se calhar pode ser precursora no futuro da capacidade de autorregulação dos diferentes profissionais, que não terão nenhum professor a conduzi-los, mas que têm que saber acompanhar a evolução e o ritmo da transformação da sociedade. Muito obrigado. Certo. E agradeço imenso a conferência, obviamente, brilhante. Obrigada, Firmino. Professora Margarida? O Nova falou aqui, começou por dizer que há duas tendências, não é? Os da morte da escola e os que, otimistas como nós, acreditamos que ela pode ser inventada. E procurando um pouco mais, do ponto de vista histórico, complexificar a coisa, o que nós sabemos é que, para inventar esta escola que temos, foi um processo também que levou algum tempo. Hoje as coisas estarão mais aceleradas, mas houve um conjunto de circunstâncias que se uniram em torno da construção da escola. E mesmo assim, países como o nosso, veja-se o atraso com que ficou em relação ao resto, não é? E esse conjunto de circunstâncias não dependeram exclusivamente ou até principalmente da escola, que não existia, estava em construção. Dependeu muito dos professores, mas de facto, ou a sociedade civil estava extremamente interessada na escola, precisava dela. E os governos procuravam dar resposta, procuraram com algumas medidas ir dando resposta a essa pressão que se fazia sentir da sociedade, quer fosse a burguesia industrial, quer fosse os intelectuais, quer fosse a força dos trabalhadores, enfim, diversos fatores, mas que impulsionaram o aparecimento dessa escola. Ora, o que eu pergunto é que se nós hoje temos, socialmente, um ambiente capaz de impulsionar a escola, ou se efetivamente não há mais forças sociais a querer amestrá-la, dominá-la, não no sentido da liberdade, mas exatamente no oposto, no sentido da produtividade, tipo Charlot, não é? Que a gente que anda com o parafuso, não é? Com a rodinha, não sabe fazer mais nada. O que é preciso é que ele saiba aquela mecânica. E, portanto, se nós não vemos crescer à nossa volta uma sociedade que está menos interessada nesta escola da liberdade, do pensamento crítico, do aprender de diversas formas,
de valorizar a diferença do que o contrário. E, portanto, e que mais essas forças sociais penetram hoje na escola e penetram hoje na universidade de uma maneira muito forte, que a podem tornar menos pública, menos universal no sentido de aberta a todos, porque também refere a questão, o público é o ser universal, é o ser aberto a todos. Mas, na verdade, só aquilo que tem sido a escola, aquilo que nós designamos por escola pública, é que cumpre esse critério. Porque tudo o resto é da exclusão daqueles que têm alguma deficiência, que que não são os melhores, os que não podem pagar, os que não, enfim, muitas situações. Portanto, nesta sociedade, como é que a gente é capaz de manter a esperança e de criar movimento, porque eu acho que há redutos de esperança e de otimismo, mas que é preciso criar movimento e arrastar. Como é que nós conseguimos arrastar a estrutura social? Quero-me parecer que é isso. Isabel? Realmente agradecer a conferência, é sempre um grande gosto ouvir-te. Nem de propósito, Margarida, tu acabas na esperança e eu queria falar da esperança, porque acho que uma das coisas muito interessantes no trabalho que temos feito com jovens, sempre que falamos de política e sempre que falamos de democracia e dos sítios onde se aprende sobre a democracia e sobre a liberdade, uma das constantes, em Portugal e noutros países, é a constante da escola como sítio e o lugar onde existe essa confiança de que é possível e deve ser possível aprender sobre política, sobre democracia, sobre liberdade. E eu acho que esta confiança que as crianças e os jovens e a esperança que as crianças e os jovens têm na escola é aquilo que talvez nos compromete mais a todos e todas que estamos nesta sala relativamente a isto. Eu subscrevo a posição de que as políticas às vezes atrapalham mais no seu esforço de controlar, mas acho que uma das coisas que temos encontrado na investigação e que é extremamente interessante é esta ideia, e confesso, surpreendentemente para mim própria, mesmo na universidade. Ou seja, quando falamos, por exemplo, com jovens ativistas de tradições muito diferentes, a ideia é que, e portanto com orientações políticas muito diferentes, a ideia é que foi a universidade, ou seja, há aqui qualquer coisa que talvez não estejamos a fazer completamente mal, não sei se somos nós ou são eles, ou se é um bocadinho aquilo que acontece nesta interação entre nós e eles, que permite que este interesse pelas questões da participação, da democracia, da liberdade, do pluralismo se configure. E eu acho que isso é uma grande responsabilidade para todos e todas nós como professores e como professoras, porque de facto mostra que está aqui uma geração que se expressou em relação às alterações climáticas fazendo uma greve à escola. Com tudo o que isto tem de simbólico e de afirmação de uma relação privilegiada com este contexto. E, portanto, acho que esta visão de uma esperança e este discurso de uma esperança é muito importante, porque, como disseste, há muita coisa fantástica a acontecer nas escolas. O discurso que muitas vezes nós temos, e eu confesso que me sinto muito comprometida com isto, o Rafael também dizia, a Carlinda também, não é? Esta ideia de que nas escolas, e em Portugal nas escolas, todos os dias há coisas extraordinárias a acontecer. Falamos disso muitas vezes, mas há de facto também uma grande necessidade de contrariar um discurso sobre a escola, que é um discurso ignorante sobre a escola, e que é um discurso que reconhece pouco esse movimento, que talvez não seja ainda uma metamorfose, seguramente ainda não é uma revolução, mas que é um movimento que já está a acontecer e que vai tentando encontrar nessas formas diferentes, plurais, formas de lidar com essa reinvenção. E, portanto, também gostava de ouvir sobre isso e mais uma vez, obrigada.
Eu já agora vou aproveitar, se me for permitido, António, antes de voltar ao púlpito, e muito rapidamente, e bem na linha daquilo que as outras, que têm as 3 últimas intervenções foram colocadas, embora talvez de uma forma diferente, e que tem a ver com a questão do contrato social. A escola é hoje em dia, para além da questão do trabalho infantil, que foi resolvido em quase 100%, mas embora não completamente, um lugar de proteção. Não é só um lugar protegido, e estamos muito habituados a ver a escola como um constrangimento, mas ela é um lugar para muitas crianças e jovens de proteção emocional, proteção afetiva, e portanto a questão do contrato social, e quando a porosidade foi apresentada, assim um pouco deixando as coisas acontecerem, e a minha pergunta é se não deverá haver um certo ordenamento deste contrato social e desta responsabilidade das instituições da comunidade pela educação dos seus jovens e das suas crianças. Então, eu vou tentar ser mais rápido, que isto agora já está a ser muito, já está a ser muito tarde. Depois mas está-se a ouvir, não está? Está. Vamos ver, quer dizer, num certo sentido, em relação a estas 4 questões, eu poderia limitar a dizer concordo, não é? Porque não é no essencial, mas vou tentar, enfim, dizer mais qualquer coisa em cima do concordo, não é? A avaliação é um tema absolutamente central, quer dizer, não há educação sem avaliação, isso não existe, não é? E, portanto, agora, o problema é que tipo de avaliação é que nós queremos, quer dizer, que tipo de avaliação é que queremos, como é que podemos, e obviamente que a avaliação que me interessa, como se percebeu pela questão das experiências, é a avaliação que permite melhorar, é a avaliação que permite perceber como é que as pessoas podem encontrar diferentes caminhos, diferentes maneiras, essa é a dinâmica que me interessa, não é? E na verdade eu lembro-me, por exemplo, já vos falei do meu professor mais importante no ensino secundário, que foi o Luís Ardisson Pereira. O professor mais importante no ensino superior foi o orientador da minha primeira tese de doutoramento, o professor Daniel Amelino, não é? Que eu na próxima semana vou à França, não é? Para homenagear, não é? Porque ele, enfim, está com 90 anos, não é? E vamos fazer uma homenagem a um conjunto de antigos alunos dele, não é? O Daniel Amelino não só foi o homem que me deu as aulas mais extraordinárias que eu tive na minha vida, e é por isso que eu, às vezes, quando vejo uma crítica excessiva à ideia de aula, não é? Digo, bom, os momentos mais luminosos que eu tive como aluno foi nas aulas de Daniel Amelino, e que eram aulas magistrais, e portanto eu nunca confundo o que é isso, que evidentemente que eu acho é que uma aprendizagem não pode ser feita apenas de aulas, isso é outra coisa, não é? Mas o momento de aula pode ser um momento muito importante, e ele escreveu uma vez um texto, na altura em que havia aí uma moda pedagógica, que era os objetivos, a definição por objetivos, e os objetivos pedagógicos, e a coisa por objetivos, etc. E em que ele falava justamente da criatividade. Ele dizia, o que é interessante, quando aplicamos essa taxonomia à criatividade, é que é tudo ao contrário. Porque nós não podemos, quer dizer, a criatividade é aquilo que nós não queremos prever, não é? Ora, se nós definimos um determinado tipo de objetivos previsíveis, não é? Mas a criatividade é justamente o imprevisível, e portanto isto não serve para avaliar a dimensão da criatividade. E ele, ao dizer isso, e no texto que ele escreveu, no fundo ia no sentido do que estava também a dizer, quer dizer, essa capacidade de percebermos que a avaliação tem que ter uma grande diversidade, tem que ter objetivos sobretudo formadores, não é? E que não pode ser esta espécie de rolo compressor, não é? Quer dizer, de que seja nas políticas, seja nas pessoas, etc. Não é? Depois a Margarida, a Isabel e a Amélia, num certo sentido, não é? Ou pelo menos a Margarida e a Isabel, vieram na mesma perspectiva. Eu acho que, quer dizer, a mim o que me interessa sempre, e eu sei que isto é uma coisa um bocadinho mas é a minha maneira de eu me colocar na vida como professor e como educador, é o que é que eu posso fazer, não é? O que é que eu posso fazer? Quer dizer, que tipo de coisas é que eu posso fazer, não é?
É evidente que a pessoa tem que conhecer a realidade circundante, tem que conhecer o que é a sociedade, tem que ter uma visão crítica. O problema da visão, às vezes crítica, sobretudo na área da educação, é que isso levou a uma espécie de desistência, a uma espécie de fatalismo, não é? E é isso que eu recuso, não é? Quer dizer, isto é... pronto, todos nós que estamos aqui sentados, todos nós aqui, certamente temos como um dos exemplos da nossa vida, não é? O agradecimento do Albert Camus quando recebe o Prémio Nobel da Literatura, não é? E o Albert Camus, quando recebe o Prémio Nobel da Literatura, dirige-se a quem? Agradece em primeiro lugar à sua mãe, não é? E agradece ao seu instituteur, ao seu professor primário, não é? Ao Monsieur Germain, não é? E diz ele, bom, eu era uma criança pobre, numa escola pobre, na Argélia, não é? Se não tivesse sido o Sr. Germain, eu não teria sido nada na vida, não é? E esta ideia de que numa zona pobre, onde estava tudo quase fatalmente decidido, onde a possibilidade de uma vida diferente era quase impossível, e no entanto foi possível, em grande parte pela intervenção deste professor. E para mim é aqui que está a ideia da esperança, quer dizer, a ideia da esperança está no que, neste conjunto de coisas diferentes que é possível fazer e numa vida histórica de exemplos de coisas que aconteceram de maneira diferente. Agora, nós estamos numa fase que é uma fase difícil do ponto de vista da escola, porque é uma fase, e eu acho que isso é o mais perigoso do que nos podia acontecer, é uma fase em que largos setores da população podem largar a escola, porque têm outros mecanismos para educar as suas crianças, e isso já se vê em muitas elites, que estão a sair da escola, porque a escola já não lhes serve, e deixarmos a escola como uma coisa mais residual para populações mais pobres ou com menos capacidades, etc. Isto, para mim, seria o pior que podia acontecer à escola, não é? Seria uma escola que perdia esta capacidade da mobilidade social, do conhecimento, do encontro, etc. Não é? Essa dimensão da esperança, a Isabel lembrou bem, te lembraste bem a greve à escola, não é? Não é? As sextas-feiras, não é? Os Fridays for the Future, não é? Agora, o que é importante lembrar nisso também é que esse movimento, que é um movimento marcante dos nossos tempos, nasceu dentro da escola, não é? Eu acho que isso é que é a coisa, é que é o aspecto interessante. Ok, ele nasceu com uma greve à escola, mas ele nasceu do trabalho de professores, com a Greta Thunberg e com os seus colegas, trabalhos de professores que criaram essa consciência junto daqueles miúdos e daquelas miúdas, não é? E nesse sentido, a escola tem sido em muitos lugares um espaço dessa consciência. E isso é um elemento que tu trouxeste aqui, que é um elemento, a meu ver, muito central e muito importante. Não é? O Alain, um filósofo francês do princípio do século, que para mim é um filósofo absolutamente inspirador, é um homem extraordinário. Ainda para voltar à primeira pergunta de todas, não é? O Alain dizia uma coisa extraordinária, dizia ele, o trabalho de um professor, para mim é a melhor definição de um professor, é esta, que eu já tenho repetido várias vezes, para mim é a melhor definição de um professor. Ele dizia, o trabalho de um professor é conseguir que um aluno goste muito daquilo que no princípio não gostava nada, não é? Para mim é a melhor definição de um trabalho de um professor, não é? O menino não gosta de matemática, o menino não gosta de matemática, a gente não ensina matemática, era o que mais faltava, não é? Quer dizer, isto é, o menino não gosta de matemática, tem que aprender matemática. É conseguir que o menino, no fim, goste daquilo que no princípio não gostava nada. O Alain é um tipo extraordinário a esse nível e tem reflexões extraordinárias. E uma das coisas que ele diz, que é para mim muito marcante e que vai no sentido que tu dizias, o Alain tem numa frase em que diz: eu gosto das paredes brancas das escolas, não é? E no fundo o que ele está a utilizar aqui do ponto de vista da imagem é dizer, eu gosto desse lugar protegido que é a escola. Eu gosto desse lugar, não é? Que protege, que tem uma dimensão de proteção e onde se podem passar coisas. Eu não falei aqui de um aspecto que é, a meu ver, central, que é a questão do tempo, não é? E que é muito importante para a universidade também, que é, há um outro tempo, que não é o tempo social, há um tempo para fazer as coisas com outro tempo, com outra dimensão,
E eu gosto desse espaço protegido. E creio que nós devemos ter muito cuidado nestas dimensões da porosidade ou da capilaridade para que este espaço não se perca, não é? Mas ao mesmo tempo temos de reconhecer que este espaço, tal como existe, só por si já não nos chega, não é? E aqui, obviamente, eu não utilizei essa metáfora, porque a metáfora está um bocadinho gasta, não é? E eu também não sei que outra metáfora eu dei de utilizar, mas a metáfora da cidade educadora é uma metáfora útil, não é? Quer dizer, isto é a ideia de uma educação que tem um conjunto de outros compromissos, tem um conjunto de outras redes, de outras permeabilidades, de outros encontros, creio que nos é útil, não é? Agora, temos que pensar sem perder esse lugar que é a escola, que é um lugar da relação, mas que é um lugar da proteção também, que é um lugar, sobretudo, onde podem acontecer coisas que não podem acontecer noutros lugares. Quer dizer, isto é, e essa proteção, que é, por exemplo, o que alguns autores definem do ponto de vista da universidade, o que é que define a ciência na universidade da ciência que não está na universidade. Alguns autores dizem, um bocadinho brincando com as palavras, mas dizem não, é que a ciência na universidade é aquela ciência que se dá a prerrogativa de poder errar, não é? E diz, pá, coisas que podem não funcionar. Portanto, permite um risco, porque há uma proteção no espaço da universidade, tem de haver uma proteção que permite esse risco em que a pessoa erra. Pá, a ciência que está numa empresa ou que está no não pode errar, senão a empresa vai à falência, não é? Porque senão aquele investidor desaparece. E, portanto, esta ideia de um outro tempo e de um outro lugar, onde podem acontecer outras coisas e onde há também dinâmicas de proteção, e eu creio que estavas a falar do ponto de vista emocional, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista de várias, é certamente uma das razões que me leva a dizer eu não quero perder a escola, eu não quero uma sociedade sem escolas, o meu sonho não é de uma sociedade sem escolas, o meu sonho não é o desaparecimento da escola, o meu sonho é mesmo, como vos disse aqui, inventar de novo a escola. Muito obrigado. Eu queria só terminar este momento dizendo que nós somos uns surtalhudos e umas surtalhonas, não é, Carolina? Por 3 razões mais uma. Por vivermos em liberdade, por vivermos em paz, por estarmos aqui todos juntos, finalmente, ao fim de 2 anos, e por termos o António Novo connosco a falar desta maneira extraordinária. Obrigado. Ora, um brevíssimo encerramento, dada a hora. Antes de mais, gostava, em nome de todos, de expressar a nossa maior gratidão ao Sr. Professor António Sampaio da Nova por esta fantástica e inspiradora intervenção, assim como, naturalmente, à professora Amélia Lopes pela sua moderação. Agradecer a todos a presença na 6ª Creativity Talk e, já agora, esperando naturalmente ver-vos muito em breve na 7ª e 8ª Creativity Talks, que já estão preparadas para maio e setembro. Despeço-me com voto de saúde, paz, que todos precisamos, e muita, muita criatividade. Muito obrigado a todos. Boa noite.